Boa noite, pessoal. Para quem já chegou, vamos dar mais uns minutinhos aí para quem se atrasar um pouquinho. Então, meu nome é Ricardo, eu sou presidente do Diretório Estadual do Novo aqui no Paraná. Estou muito feliz de estar fazendo essa live e esclarecendo alguns pontos, né? Então, a gente vai abordar aí os principais pontos desse processo de seleção e formação de candidatos para as eleições de 2022. Então, fiquem à vontade aí para fazer perguntas no chat, conforme a gente for evoluindo, tá? Se vocês já quiserem colocando aí, dando um oi aí, dizendo de onde vocês são, o que vocês querem ser candidatos, se vocês estão curiosos, etc. Vamos esperar mais um ou dois minutos aí para o pessoal começar a chegar. Mas fiquem à vontade aí para já ir colocando suas manifestações aí no chat. Aproveitar enquanto vocês vão chegando, vou falar um pouquinho, um breve histórico da minha participação no Partido Novo, né? Então eu comecei aqui, eu fiquei sabendo do Partido Novo no finzinho lá de 2014, né? Quando eu estava procurando, né, alguma forma de eu participar mais ativamente da política, né? Eu estava buscando na internet, deixa eu ver os partidos aí, já conhecia, claro, a gente conhece os mais famosos aí, fui dar uma olhada nos sites, no estatuto, para ver como é que estava, né? E aí eu coloquei lá e apareceu lá Partido Novo. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar, né? O que é isso? Aí eu fui dar uma pesquisada, vi que ia ter. Aí eu vi uma entrevista do João Amoedo na revista Veja também, dei uma olhada, achei interessante, dei mais uma pesquisada. E aí em 2015, no começo ia ter uma apresentação do João Amoedo aqui em Curitiba, né? E eu tentei me inscrever, mas as vagas estavam esgotadas, né? Mas logo depois teve uma apresentação aqui em Curitiba do presidente do diretório estadual na época, que era o Biratã Guimarães, né? Eu fui nessa apresentação e lá eu fiquei sabendo dos valores, os princípios do Novo, como que o Novo da onde surgiu a ideia, quem eram as pessoas que estavam encabeçando esse movimento, né? E no começo de 2015 o Novo nem era um partido ainda, né? Ainda estava naquela fase lá de aprovação no TSE. Mas eu me encantei com as ideias, né? Com o projeto, com os princípios do Novo e acabei me aproximando do pessoal, comecei a participar de reuniões, então as reuniões elas eram feitas num café, né? E tinha 10, 12 pessoas, então foi um projeto que começou bem pequeno, né? E foi crescendo. Aí eu me filiei em setembro, logo que saiu a homologação do partido, né? Eu me filiei e aí comecei a participar como filiado, como voluntário, ajudar, panfletar, fazer novo na rua, né? Que a gente abordava as pessoas e muitas das pessoas viravam a cara para a gente, não quero saber, mais um partido político, etc. Então era muito difícil, continua sendo, né? A gente levar essa conversa, né, de um novo partido para as pessoas, principalmente aqueles que estão já cansados da política, né? Mas a verdade é que a gente precisa realmente, se a gente quiser que ocorram mudanças, a gente precisa participar, né? Não dá para a gente esperar que os outros vão agir pela gente, a gente precisa começar a tomar as rédeas, né, dessa renovação. E aí, em 2017, eu fui convidado para fazer parte do diretório estadual, então eu comecei na posição de secretário administrativo, depois assumi a vice-presidência, e aí o Antenor, que era o presidente do diretório estadual, ele saiu, ele acabou deixando a presidência, e eu assumi a presidência desde então. Depois meu nome foi aprovado nas convenções que ocorreram em outubro do ano passado, e desde então eu estou exercendo esse cargo
de presidente do diretório estadual, né? E então participei também já das eleições aí de 2020, né? E aproveito já começando para agradecer, né? Não só vocês que estão assistindo essa live, né? Mas principalmente os filiados, né? Que apoiam esse projeto, que acreditam, que contribuem, que fazem parte, né? E o Carlos já está falando que o Novo é de longe o melhor partido do Brasil. Eu também acho, por isso que estão aqui batalhando, né? E obrigado, Carlos. E queria agradecer também ao pessoal que faz parte dos diretórios, diretório estadual, diretório aqui de Curitiba, diretório de Maringá, de São José dos Pinhais, pessoal dos núcleos também, que a gente tem em Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu. A gente tem grupos aqui que já estão se organizando também em várias cidades aqui, Ponta Grossa, também o pessoal de Guarapuava, então Paranaguá também. Então o movimento ele está se espalhando. A gente está fazendo um trabalho de divulgação, de trazer essas pessoas, né? Queria agradecer também a Viviane, que está me ajudando. A Viviane ela foi candidata a vereadora em 2020, está me ajudando aqui a fazer essa live. Então, nada melhor do que a experiência de quem praticamente fazia live todo dia para me ajudar nessa live. Então, obrigado, Viviane. Agradecer também o pessoal que, além da Viviane, o pessoal que foi candidato nas eleições de 2020, aqui no Paraná. A gente lançou candidato, então, em Curitiba, em Maringá e São José dos Pinhais também. Então, o pessoal que fez uma campanha belíssima, com poucos recursos, obviamente, como é característica do Novo, a gente não usa verbas públicas, né? E aqui em Curitiba a gente também teve o candidato a prefeito, né? E que foi o João Guilherme e a vice Giovana, que fizeram uma campanha sensacional também. Então, super obrigado para eles. E o Marinho também, né? E o Vanderlei lá em São José dos Pinhais também. Então, fizeram uma campanha muito legal, conheceram muita gente. E o pessoal dos diretórios e núcleos também, né? Que dá esse apoio, tá? Pessoal, então assim, qual é o objetivo, né, da gente, dessa live? Como grande parte de vocês sabe, o Novo ele faz processo seletivo, né, para selecionar os seus candidatos, para fornecer para a sociedade pessoas preparadas. Esse processo seletivo agora de 2000 para 2022, ele teve uma mudança extremamente importante. Então, ele passa a ser um processo de seleção e formação de candidatos. Então, é justamente isso que a gente vai apresentar para vocês, tá? Antes disso, eu sempre gosto de reforçar, né? Por que o Novo é novo, né? Então, quais são as características que tornam o Partido Novo tão diferente? Então, primeiro, o Partido Novo ele está baseado em princípios e valores muito claros, né? Então, se você entrar no site do Novo e se você acompanhar a atuação dos nossos mandatários, dá para perceber que a nossa atuação ela é muito baseada nesses princípios e valores. Então, estamos aí falando de todos são iguais perante a lei, livre mercado, o agente, o indivíduo como agente gerador de riqueza e também como agente de mudanças. Então, a mudança que a gente quer, ela parte de nós, né? E é claro que quando a gente junta indivíduos bem intencionados, com essas intenções, a gente consegue fazer mudanças bastante significativas, né? Eu fiz um roteiro aqui para eu não esquecer, tá? Então, de vez em quando, vocês vão me ver olhando aqui para o lado. É só para eu não esquecer nenhum ponto importante. Bom, como é que é o processo seletivo? Eu não sei se todos vocês já tiveram oportunidade, mas quem ainda não fez, depois dá uma olhada lá no site do Novo. Então, logo que vocês vão no novo.org.br, aparece lá na primeira página, já aparece o processo seletivo, você clica lá, tem toda a explicação e tem também o botão lá para você se inscrever. Então, eu vou dar um passo a passo aqui dessas etapas, né? Bom,
Como é que funciona? Então, esse processo, tá? Inicialmente, ele vai selecionar e formar candidatos a deputados. Então, tanto deputados federais quanto deputados estaduais. Então, o processo é o mesmo, tá? Então, esse processo de seleção e formação, ele é o mesmo, né? Então, tanto faz você se inscrever a deputado estadual ou deputado federal, que a formação e aí os passos são os mesmos. O novo, o que a gente vê como importante? Então, a estratégia do novo é principalmente eleger deputados federais, tá? Então, por que isso acontece? Porque a gente tem acompanhado, a gente acompanha na mídia, né? Pelo próprio trabalho dos nossos, o Novo tem 8 deputados federais lá em Brasília, né? A gente percebe as decisões aqui no Brasil, ele é muito centralizado no Brasil. Então, para que a gente consiga realizar as mudanças que são necessárias, seja na parte de reformas, na própria fase política no país, então a gente precisa de uma presença significativa na Câmara Federal. O Novo prioriza as candidaturas a deputado federal. Isso não significa que a gente não vai ter candidatos e ter uma chapa a deputado estadual. Então, aqui no Paraná, a gente quer ter tanto candidatos a deputado federal quanto candidatos a deputado estadual. Tá? Mas obviamente, que a prioridade e a nossa vontade é que a gente tenha uma boa chapa, uma chapa bem competitiva para deputado federal. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no Paraná, o Paraná ele tem 30 cadeiras na Câmara de Deputados em Brasília e 54 na Assembleia Legislativa, né, que são os deputados estaduais. E o partido pode lançar até 50% a mais do que essas vagas. Então, por exemplo, se a gente tem para deputado federal, Paraná, ele dispõe de 30 cadeiras, a gente pode lançar uma chapa com até 45 candidatos, né? E a mesma coisa, a mesma proporção para os deputados estaduais. Então, a gente precisa ter bastante gente preparada, gente com vontade para entrar no nosso processo de seleção e formação, para que a gente tenha chapas competitivas, tá? Então, nesse momento, se você tiver na dúvida, coloca lá que você está para deputado federal. Mas mesmo se você for para estadual, isso vai poder ser mudado lá na frente. Então não se preocupa que quando você vai lá na ficha de inscrição, você assinala a sua vontade nesse momento, mas isso pode mudar depois. Então não se preocupa nesse aspecto. O que é importante, tá? Então esse processo, né, a seleção de candidatos, ela serve tanto para o novo selecionar pessoas adequadas para concorrer, mas é muito importante que você que quer se candidatar perceba se o novo ele combina com aquilo que você acredita. Então, a primeira coisa, até antes de você se inscrever no processo de seleção e formação, você dá uma olhada no site do Novo, dá uma olhada nos nossos princípios e valores, você que estão chegando agora, que vocês estão conhecendo o Novo, dá uma olhada no estatuto, tudo isso está lá no site, é fácil de navegar. Dá uma olhada se aquilo faz sentido para você, né? Se você está de acordo com aquilo. Então, o Novo tem alguns princípios, né? O Novo é um partido que se define como liberal, ou seja, o Novo acredita que a gente tem que ter um Estado que seja extremamente competente, mas nas áreas que são de responsabilidade do Estado. Então, principalmente educação, segurança, saúde. Então, o Novo é a favor das privatizações, né? Então, o Novo acha que o mercado ele precisa ser livre para que as empresas, por meio dos seus colaboradores, os seus empreendedores, eles possam gerar riqueza. E com isso, o país todo cresce, né? Se geram empregos, se capacitam pessoas, etc. Então, assim, muitas vezes vocês veem que o Novo defende um Estado mínimo. Não é Estado mínimo, né? Porque quando a gente fala Estado mínimo,
isso às vezes dá a ideia de um Estado ausente. E não é isso que a gente quer. A gente quer um Estado que esteja presente, só que naquelas áreas em que ele deve estar presente, naquelas áreas que ele possa retribuir os impostos que o cidadão paga. Então, a gente paga imposto, a gente quer ter serviços de qualidade. E não é o que a gente vê hoje. Tá? Então, o novo foi criado justamente para isso, para que o Estado ele retome essa função que se perdeu aí ao longo dos anos. Né? Então, que o Estado ele seja, de fato, um Estado que sirva aos cidadãos, e não que se sirva dos cidadãos como a gente vê hoje. A gente paga imposto, e os serviços que retornam para a gente são de péssima qualidade. Então, é essa lógica que o novo pretende mudar. Então, é importante que você verifique se você concorda com isso. Né? Bom, vamos lá. Como é que é, então, quando você entra lá e você vai se inscrever no processo seletivo? Então, primeiro, você tem um cadastro, tá? Eu tô com uma colinha aqui, mas isso aqui eu imprimi do site, então você vai ver. Então, nesse cadastro, você vai colocar o teu nome, etc, etc, a sua formação acadêmica. Então, você vai colocar, olha, formação acadêmica, fiz faculdade disso, faculdade daquilo, ou não fez faculdade, coloca lá a sua formação acadêmica, tá? Depois, você vai colocar o seu histórico pessoal. Então, também lá você pode colocar o que você gosta de fazer, seus hobbies, se você faz alguma atividade física, etc. Depois tem um histórico profissional. Então, você coloca lá as empresas que você trabalhou, ou se você se você é estudante, coloca lá que, olha, você é estudante, etc, etc. Então, isso é só para a gente ter o seu perfil. Depois tem lá motivações para 2022. Então, o que você espera, né, do Brasil em 2022? Quais são as suas motivações? Então, sei lá, vamos sair dessa pandemia, a situação vai melhorar, etc, etc. Então, o que você deseja, né? Depois a gente tem a região de atuação, né? Então, essa eleição, ela é uma eleição de abrangência estadual, quando a gente está falando de deputados, né? Então, a abrangência, ela quer dizer o seguinte, então, digamos que você é um candidato de Curitiba. Você vai atuar na época da campanha, etc., em Curitiba, obviamente, mas tem a região metropolitana de Curitiba. Ou você mora em Curitiba, seu título eleitoral é de Curitiba, mas você tem família em alguma cidade do interior, sei lá, Pucarana, Telêmaco Borba, etc. Então essa vai ser uma base também de atuação. Então coloca lá essas bases. Claro, isso vai mudar mais para frente, mas se você já tiver esse conhecimento, é legal colocar. Depois tem aqui a avaliação do governo federal atual e também do governo estadual. Então é importante que você... isso já mostra um pouco do que vai ser pedido nesse processo de seleção e informação. Então, que você tenha esse conhecimento, que você seja minimamente informado do que acontece nessa esfera política, né? Então, tanto no governo federal quanto no estadual. Então, o que você acha do governo federal? Eu acho que o governo federal ele é bom nisso, 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 eu acho que nisso aqui ele é ruim, eu acho que ele pode melhorar nesses aspectos, etc. E a mesma coisa para o governo estadual, né? Eu acho que o governador Ratinho Júnior ele tem isso aqui de bom, isso aqui eu acho que precisa melhorar, não sei, parte de infraestrutura, etc, etc. Enfim, dê uma analisada, coloque lá. Então, isso já faz parte desse processo de seleção. Então, para você já começar a se inteirar daquilo que vai ser exigido durante todo esse processo aí de seleção e formação. Bom, depois vocês têm a parte do teste de alinhamento, né? Então, esse teste de alinhamento, o que ele faz? Então, vai ser uma série de questões, né, sobre política, economia, questões relativas à sociedade, aspectos legais, etc., que é para ver se as suas convicções pessoais elas estão alinhadas aos princípios e valores do novo. Tá? Então, isso justamente é aquilo que eu falei. Isso aí é para avaliar se você é o candidato
que o Novo procura e também para você avaliar se o Novo é o partido em que você acredita, se é o partido pelo qual você quer se candidatar. Então é importante. Esse é um teste que você praticamente um teste de autoconhecimento e para o partido também perceber se você está alinhado com essas práticas. Então esse é o teste de alinhamento, ele é feito online também pelo site. Depois desse teste tem o vídeo de apresentação, tá? Então o que é o vídeo? O vídeo ele não precisa ter grandes preparações. Então, nesse vídeo, tá, ele tem que ter no máximo 2 minutos de duração. Tá? Então, é um vídeo breve. Você não precisa ser redundante. Então, lembra, você colocou várias coisas no cadastro, você não precisa colocar tudo de novo. Então, você não precisa colocar que, eu fiz faculdade disso, fiz faculdade daquilo. Então, basicamente, você precisa responder 3 perguntas. Isso é muito importante. Então, quais são as suas perguntas? Então, primeiro, por que você quer se lançar candidato nessas eleições de 2022? Então, você vai colocar, olha, eu resolvi sair da indignação para a ação, isso é uma coisa que o Novo fala muito, eu acho que chegou um momento da minha vida que eu acho que eu quero contribuir de forma um pouco mais ativa para melhorar a sociedade. Enfim, o que te leva a querer sair candidato, né? A segunda questão que precisa ser respondida, né? Em suas palavras, qual seria o diferencial de ser candidato pelo Novo? Então, primeiro, por que você quer ser candidato? Depois, por que você quer ser candidato pelo Novo? Né? Então, o que o Novo agrega à sua candidatura? Por que você escolheu o Novo? Por que você não escolheu outro partido? Então, o que você enxerga no Novo que os outros partidos não têm? Né? Então, basicamente, é você saber quais são os diferenciais do partido. Bom, e depois, a última questão, quais serão as 2 principais bandeiras da sua campanha? Por quê? Então, o que são bandeiras? Bandeiras são as mensagens, né? É o recado que você vai dar durante a sua campanha, por exemplo, para a população, para os seus eleitores, tá? Então, a bandeira é aquilo que você acredita, aquilo que você defende, né? São as principais bandeiras. Então, você tem que citar 2. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu defendo a educação. Então, a minha bandeira é educação. E você desenvolve esse tema. Eu acho que eu sou a favor, por exemplo, da maior qualificação dos professores da rede pública. Acho que eles precisam ser valorizados, porque tendo professores valorizados e competentes, nós vamos ter uma educação de maior qualidade, etc, etc, etc. Então, por exemplo, essa é a bandeira da educação. A sua bandeira é segurança, por exemplo. Eu acho que a polícia ela tem que ser capacitada, eu acho que a gente precisa dar condições, eu acho que precisa ter mais polícia na rua, ou precisa ter uma integração entre polícia militar e polícia civil para que o cidadão ele tenha uma proteção maior, enfim. Essas questões que você vai defender, tá? Isso não significa que você não vai ter que ter um preparo em outras questões também. Mas essas são as suas 2 principais bandeiras. Então, normalmente um candidato, quando ele está fazendo campanha, ele foca em 1 ou 2 temas principais, que é aquilo que vai torná-lo conhecido da sociedade. Então, por isso que é importante você não atirar para todo lado, né? Então, você fala, eu quero melhorar a vida das pessoas. Ok, mas em que aspectos especificamente? Então, é importante que você já comece a definir essas bandeiras, para que a sua comunicação com o seu eleitor seja efetiva. E aí, então, é importante que você responda essas 3 perguntas. Então, depois, quando vocês forem ler o edital, né, desse processo de seleção e formação, então vai estar lá uma coisa muito importante, né, que é fundamental responder essas 3 perguntas. Então, não deixe de responder. Então, tem lá também uma recomendação, faz um roteiro. Então, escreve primeiro no papel, eu quero sair candidato por isso, por isso, por isso, eu escolhi o Novo por isso, por isso, por isso, e as 2 bandeiras que eu defendo são essas aqui. Então, fale de forma bem tranquila, não precisa editar o vídeo, não precisa aparecer texto no vídeo. Então, faça um vídeo, pega teu celular, filma
pode ser, apoia ele, ou pode ser segurando, de forma bem natural, tá? A ideia desse vídeo é, além de você responder essas 3 perguntas, é verificar a sua capacidade de exposição de ideias, né? Se você consegue transmitir aquilo que você acredita de forma clara para quem está assistindo. Então, não se preocupe com um vídeo super editado, perfeito, porque não é isso que está sendo avaliado agora. Então, isso depois, na fase de campanha, aí, obviamente, você vai dar mais atenção para os aspectos técnicos. Nesse momento, foque mais em passar a sua mensagem, né, do que nos aspectos técnicos. Bom, de modo geral, o processo, essa primeira etapa, né, então, ela consiste, então, desse cadastro, do teste de alinhamento e do vídeo, né. Bom, depois, aí você, sendo aprovado nessa parte, aí começa. Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante, tá? Nessa etapa, nessa primeira etapa, que é a parte de cadastro, de teste de perfil e do vídeo, não tem nenhum custo, você não precisa pagar nada e você nem ao menos precisa ser filiado ao Novo. Então, você que está assistindo agora, você nesse momento não precisa ser filiado ao Novo e não tem nenhuma taxa de inscrição, tá? Então, é bem tranquilo. Então, basta que você realmente verifique se você está alinhado aos princípios e valores do Novo, né? Bom, depois, quem for aprovado nessa etapa, aí sim, né, precisa se filiar e pagar a taxa de inscrição para o curso de formação. O que é esse curso de formação, né? Esse curso ele vai preparar você para o exercício do mandato. Então, nesse curso, também está lá no descritivo, lá no edital, né? E ele é formado por 2 partes, basicamente, né? Uma parte que é online, são aulas online, que tem uma carga de 45 horas, esse curso desenvolvido em 7 semanas, né? E lá a gente tem a parte de ciência política, legislação eleitoral, planejamento de campanha. Então você vai ser preparado para você fazer uma campanha de sucesso nas eleições. Então toda a parte como engajar colaboradores, como buscar recursos, como usar melhor as mídias sociais, como fazer propaganda, etc. Então tudo vai ser abordado lá. Princípios de economia também. Então assim, tudo que você precisa para ter uma boa campanha e também, depois de eleito, exercer um bom mandato, bom, vai ser abordado nessa formação, nesse treinamento, tá? Esse é um curso que ele é feito pela Fundação Brasil Novo, né? É a fundação que o partido tem justamente para fazer formação dos nossos candidatos, mandatários, dirigentes, etc. Já tem alguns cursos que já estão sendo promovidos, já tem gente fazendo cursos, mesmo que não queira ser candidato, mas já tem gente fazendo os cursos. São com professores extremamente capacitados, professores aí das mais renomadas escolas aqui do Brasil. Então, é um treinamento muito bom, uma qualidade muito alta, tá? Então, depois é emitido um certificado de conclusão desse curso. Então, mesmo que você faça esse curso e depois, não quero mais ser candidato, mas isso é uma coisa que você vai guardar para você. Essa formação, ela tem muito valor. E esse curso, então, o candidato que entrar nesse curso, que já foi aprovado nas etapas anteriores, esse curso, esse treinamento, ele tem um custo de R$750. Então, e para quem já foi candidato do Novo em outras eleições, tem um desconto de 30%. Então, bom, e por que essa formação tem esse custo, né? Porque, obviamente, vocês já sabem que o Partido Novo não usa verba pública para se manter, então ele conta apenas com as contribuições dos seus filiados e as doações também. E então todas essas atividades em períodos eleitorais, eles precisam ser custeados, né? E como o Novo não tem esse dinheiro, então é colocado para os participantes. Agora, puxa vida, R$750 é pouco, é muito?
Então, assim, o que a gente pensa, né? Então, a pessoa à primeira vista fala assim, puxa vida, mas eu vou ter que pagar isso? Então, assim, primeiro que eu já falei das características do curso, que é um curso extremamente valioso, independente de você ser candidato ou não. Por outro lado, a gente tem que pensar que você, quando fizer uma campanha eleitoral, precisa de dinheiro, né? Então, toda campanha é custo. Então, você vai precisar contratar profissionais de mídia, eventualmente fotógrafo, você vai precisar pagar para anúncios em Facebook, impulsionamento, etc. Então, a campanha, panfleto, santinho, etc. Então, toda campanha tem um custo, né? Agora, de onde vem esse dinheiro? É do bolso do candidato? Se o candidato tiver dinheiro, ok, não tem problema nenhum. Mas normalmente o que ocorre é o candidato buscar apoio, né? Então, busca seus apoiadores, faz vaquinha virtual, ele busca arrecadar dinheiro para fazer frente aos custos de campanha. Então, ao longo da formação, vocês vão ter mais ideia também de quanto se gasta numa campanha. Então, é muito variável isso, né? Depende do que você quer fazer. Agora, com relação ao preço aqui da inscrição, que você candidato, né? Você já foi aprovado tanto na parte de cadastro, quanto no teste de perfil e no vídeo. Ou seja, você já tem potencial para ser candidato pelo Partido Novo. Depois, a sua aprovação final vai depender muito de você mesmo, de você ter seriedade no curso de formação e ser aprovado. O esforço vai ser seu. Nessa fase, já seria interessante você buscar entre os seus familiares, amigos, pessoas, já divulgar, obviamente não que você é candidato, porque isso aí isso depois é só feito depois das convenções partidárias, por força de lei, mas você já pode divulgar a sua intenção de ser candidato, né? Então você já pode divulgar que você está participando do processo seletivo do Novo, que você está levando isso muito a sério, e você pode buscar apoio dessas pessoas. Então, são R$ 750, se você pegar 15 pessoas, cada um doar R$ 50, né? Então você já tem esse valor. Então já começa com esse espírito de campanha, de começar a agregar pessoas, porque muito provavelmente é esse teu círculo de conhecidos, de familiares, de amigos que vai te ajudar lá para frente na fase de campanha. Então já considera isso. Se você tiver esse dinheiro do teu próprio bolso e quiser bancar tudo sozinho, não tem problema. Mas eu aconselho você conseguir já alguns apoios, já mostra da sua intenção e da sua seriedade de encarar esse desafio. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Durante esse curso também vai ter um acompanhamento de mentores, então vai ter uma série de atividades e vai ter um trabalho de conclusão de curso, tá? Então esse trabalho tem lá também os detalhes como é que vai ser, mas basicamente vai ser uma apresentação de cerca de 30 minutos do candidato, depois vai ter uma banca selecionada para aprovar, e aí vai ser feito realmente se teve aprovação ou não no curso. Tudo isso acompanhado por mentores, como eu já falei, para ajudar dos candidatos aí ao longo desse treinamento. Deixa eu ver o que mais. Tá. Pessoal, até agora, alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, coloquem aí no chat. Se eu esqueci alguma coisa, se vocês estão com alguma dúvida, tá? O que vocês estão achando até agora, tá? Então, assim, tudo isso que eu falei está lá no site do Novo, vocês conseguem acessar isso aí. Esse vídeo que eu estou fazendo agora vai ficar gravado aqui no canal do Novo, aqui no Facebook, né? E então vocês podem acessar posteriormente. Tem uma pergunta aqui do Luciano, deixa eu ler aqui, ó. Como existe limite de candidatos para disputa eleitoral, também existe limite de vagas no curso. Caso não tenha esse limite, como se dará a escolha daqueles que efetivamente entrarão no pleito? Excelente pergunta. Então, assim, existe candidato, né? Então vai ser feito esse curso, todo esse processo seletivo, ele vai ser o candidato, ele vai receber avaliações. Então,
algumas notas, né? Então, depois do final do curso, cada candidato, aliás, os candidatos vão ser colocados numa espécie de ranking, né? E é assim que que esses candidatos vão ser classificados. Agora, sim, o histórico do Novo, a gente nunca aconteceu da gente ter mais candidatos do que vagas, tá? O que acontece às vezes, isso é muito importante, que eu também não falei, é que a gente tem as cotas de gênero, né? Então, essas cotas de gênero, elas determinam que você precisa ter candidatos de ambos os sexos, né? E que o sexo menos representado, ele precisa ter pelo menos 30% de participação. Normalmente o que acontece é a gente ter menos mulheres, tá? Então, o que a gente tem visto até agora é que a gente precisa dessa cota de 30% de mulheres. Então, se você tiver uma chapa, por exemplo, vamos imaginar para deputado federal, uma chapa do Novo de 30 candidatos, então, obrigatoriamente, 10 tem que ser mulheres, tá? Ou, se fosse uma chapa de 30 candidatos, você poderia ter também 20 mulheres, teria que ter 10 homens. Uma chapa só de mulheres também não é permitido. Então, o que acontece, o que pode acontecer às vezes, é que se a gente não atingir essa cota mínima, seguindo o nosso exemplo aqui de mulheres, ou seja, se eu tiver 30 candidatos, desses 30, apenas 8 são mulheres, então provavelmente eu vou ter que cortar alguns homens, tá? Ou vice-versa. Tá? Então, isso aí também é um obstáculo. Mas então, para isso, é feito um ranking, uma avaliação, e esse é o critério que vai ser usado depois, se a gente chegar nessa infelicidade de ter que cortar alguém. Mas, normalmente, esse é o critério que nos força a cortar alguém, é não atingir a cota. Deixa eu dar aqui o André perguntou aqui, tem prazo para retorno do processo para quem já fez as etapas? Eu não estou lembrado agora. Se não me engano, são 5 dias que eu vi aqui. Mas como é que funciona, tá? Essas etapas iniciais. Então, André, desculpa, eu não tenho assim, eu vi 5 dias em algum lugar, mas eu não tenho certeza, tá? Então, eu não sei exatamente te responder. O que acontece é o seguinte, o processo, esse processo de formação, ele é um processo contínuo, tá? Então, o prazo de inscrição do processo de seleção e formação como um todo, ele vai até 21 de dezembro de 2021. Então, esse é o prazo para você entrar, fazer essa inscrição, o teste de perfil e mandar o vídeo. A parte de formação, esse curso de formação, ele vai ser contínuo. Então, conforme as pessoas vão passando nessas primeiras etapas, elas vão se classificando para o curso, vão sendo formadas turmas e o curso começa. Tá? Então, normalmente, quem se inscrever antes vai fazer o curso antes também. Né? Mas vai ter gente entrando mais para o final. Tem gente que não decidiu, tem gente que vai decidir que hoje está em dúvida, eu não sei se eu quero ser candidato ou não, que vai decidir mais para frente. E vai fazer, então, curso também mais para frente, né? Mas quem já tiver certeza, quem já tiver essa vontade de ser candidato, e aí eu repito, não precisa saber ainda se é federal ou estadual, tá? O treinamento, as etapas do treinamento são as mesmas. Então, quem já tiver certeza, se inscreve agora, porque a turma vai se formar antes do curso, vai fazer o curso antes, e aí vai ter mais tempo também depois para fazer outras atividades, já preparando aí para uma campanha, né? Então, uma coisa muito importante é que para quem quer ser candidato, tá? Então a campanha, a gente tem campanha aí pela lei, a campanha eleitoral mesma, ela tem 45 dias, tá? Então, esse é o período quando a pessoa se declara candidato, recebe o seu número, etc., e sai fazendo campanha oficial. Só que, assim, o ideal para um candidato é começar a se destacar. Então, da mesma forma que eu falei, quando eu falei da taxa de inscrição para o curso de formação, que já é legal se você pegar pessoas assim do seu convívio
e já ir agregando essas pessoas, é legal também você já ir falando com o maior número de pessoas possível dessa sua intenção, etc, etc, e começar a se tornar relevante. Então lembra que no vídeo você tem que colocar quais as bandeiras que você vai defender? Então começa a falar sobre isso. Se a sua bandeira, por exemplo, vai ser educação, começa a estudar sobre isso, começa a postar nas suas redes alguns artigos, comece a treinar, faça vídeos, né? Mas assim, tenha cuidado também. A gente sabe que hoje tudo que a gente coloca nas redes sociais fica, né? Tudo que a gente coloca na internet fica para sempre. Então tenha cuidado, não entre em polêmicas desnecessárias, não entre em bate-boca. Então discuta sempre de forma construtiva com as pessoas. Então defenda o seu ponto de vista com firmeza, mas respeite o ponto de vista das outras pessoas. E se alguém fizer algum comentário grosseiro, mal educado ou ofensivo, simplesmente não dê atenção. Então, cuidado, não caia na tentação de entrar num bate-boca interminável. Então, isso aí, mais para frente, a gente vai trazer pessoas que foram eleitas, quem foi candidato, e eles vão trazer essa experiência para a gente. Mas já fica a dica aí para quem já quer ser candidato. O Matheus está fazendo uma pergunta, né? Se o DE, né, o Diretório Estadual, tem metas para deputado federal e deputado estadual. Então, assim, na realidade, a gente tem uma meta nacional, né, de eleger 31 deputados federais, tá? Por que esse número de 31? Porque esse número é que permite um partido fazer parte das comissões que existem lá no Congresso, vai ter mais relevância, você consegue convocar votação nominal, então isso é muito importante. Então tem uma série de fatores que exigem uma certa representatividade lá no Congresso. Então, a gente tem uma meta nacional de eleger 31 deputados federais. E aqui no Paraná, a gente tem uma meta de eleger 2 deputados federais. Então, essa é uma meta que foi passada pelo Diretório Nacional. E a gente aqui assumimos também no Diretório Estadual uma meta de eleger 2 deputados estaduais. Tá? Então, essa é a nossa meta. Deixa eu ver a pergunta da Maria aqui. Ó. Os candidatos a vereadores vão ter que fazer esse curso, mesmo já tendo sido aprovado em um processo seletivo? Então, assim, sim, porque no processo seletivo anterior não tinha esse treinamento. Então, esse é um treinamento novo que justamente vai servir para dar um suporte maior. Mas tem gente que já está fazendo esse treinamento, né? E que é um treinamento até mais completo, então esse pessoal não vai ter necessidade de fazer esse treinamento específico do processo de seleção e formação. Tá? Agora, quem já foi candidato não precisa mais fazer aquela parte de cadastro, de teste de perfil e de vídeo, mas o curso de formação, sim. E é um curso de formação que a ideia é justamente ajudar a preparar esses candidatos melhor, tanto na campanha eleitoral como num eventual mandato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu até ver se eu acho essa questão que foi perguntada sobre o prazo de resposta. Não, eu não achei. Eu acho que vai depender também da disponibilização das turmas para fazer o curso. Tá? Então, eu não sei se eu não achei aqui. Deixa eu ver a pergunta do André. O resultado da avaliação será dado por e-mail em até 30 dias após a conclusão das etapas. Então, obrigado, André, já respondeu aqui. Então, em até 30 dias vai ser dada a resposta da aprovação assim. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu pegar minha cola aqui para ver se eu não esqueci de mais nada. Pessoal, eu acho que abordei tudo. Uma última dica, né? Eu li agora o livro da Júlia Luce, né? A Júlia Luce ela é deputada distrital, né? Lá em Brasília. Então, Brasília, como é Distrito Federal, tem o deputado distrital, que seria mais ou menos o equivalente a um deputado estadual, né? E a Júlia ela foi eleita em 2018, né? E ela lançou um livro que é o Candidato de Primeira Viagem, tem na Amazon,
para comprar. É um livro super fácil de ler, ele é super legal, você lê assim, tranquilo. E ela conta nesse livro a história, desde a parte que ela decidiu se lançar candidata, as dificuldades do começo, as pessoas que ela foi agregando. Uma coisa muito interessante, que ela compara muito a campanha eleitoral, né, de um candidato, de uma candidata, a uma startup, né, uma empresa que está surgindo do nada, que surge no meio de muitas dúvidas, que tem uma série de dificuldades e que é muito baseada em teste, né, em hipóteses, em tentativa e erro. Então você vai por um caminho, ela fala, tentamos divulgar pelo Facebook, não deu resultado, vamos para o Instagram, não deu, panfletagem na rua, pessoal que não acredita, pessoal que acha que político é tudo igual, etc. Então, assim, ela conta esse livro é tratado de forma bem leve, assim, e é muito legal. E lá tem dicas valiosíssimas. Então, mais para frente, eu vou chamar a Júlia para um bate-papo também, para ela passar essa experiência dela. Nós vamos chamar várias pessoas para dar dicas de campanha, de como se comportar, né, quais são os obstáculos. E a Júlia conta nesse livro, várias vezes ela teve vontade de desistir também, porque assim, a gente não vai mentir, né? É um processo cansativo, né? Então, assim, só que assim, se a gente não fizer nada, a política não vai mudar no Brasil, né? Então, esse projeto do Novo, ele surgiu porque, quando começou lá em 2009, por aí, um grupo de pessoas viu que tinha uma coisa errada aqui no Brasil, que a gente paga muito imposto e não tem retorno. Os serviços são de qualidade péssima. Então tem alguma coisa errada. E aí essa indignação levou esse pessoal a criar o Partido Novo, né? E é nisso que a gente acredita. A gente quer melhorar a vida de todos. Para isso, a gente tem que entrar na política, né? Então, tem pessoas que entram se filiando, ajudando, divulgando. Tem pessoas que entram para fazer parte dos diretórios, dos núcleos, dos grupos de trabalho, para assumir uma posição de gestão do partido, e tem pessoas que se lançam candidatos, né? Então, cada um atua naquilo que acha que pode contribuir da melhor forma, né? Mas a ideia é que a gente consiga construir um país melhor, que a gente possa se orgulhar de viver, e que a gente deixe aí um legado para as próximas gerações. Então, basicamente, é isso. E o caminho é muito difícil. A gente vê as notícias, a gente vê, não é de hoje, né? Então, esses monte de problemas que a gente tem visto aí não começou agora, isso já começou de décadas atrás. E o que a gente precisa fazer é começar a construir um caminho que seja o mais adequado para a gente construir o país que a gente tem na nossa cabeça, né? Aquele país que a gente considera ideal. Pessoal, se não tiver... peraí, mais uma pergunta aqui da Maria. Vai fazendo pergunta aí, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida. Nesse curso, vamos aprender a angariar recursos financeiros para sermos competitivos? Sim, então a gente vai ter matéria específica que é justamente sobre campanha eleitoral, e aí vai ter dicas e as melhores formas, e com certeza nesse curso vai ter o depoimento de quem foi candidato, das melhores práticas para se obter recursos, né? Em que momento que você deve recorrer às pessoas. Então, é por isso que já é importante, mesmo antes de você começar a campanha eleitoral, você já falar com as pessoas, com algumas pessoas, né? Que você pretende ser candidato, que você conta com apoio. Muitas vezes a pessoa não vai te apoiar com dinheiro, mas vai te apoiar com outro tipo de recurso, etc., né? Então, mas sim, esse curso de formação é justamente para cobrir essa lacuna, né? Que a gente teve de não conseguir aí capacitar os nossos candidatos da melhor forma possível. Então, isso está sendo corrigido. Então, assim, o Novo, para quem está mais tempo, é um projeto em construção, é um projeto que está sempre sendo aprimorado, né? Tanto na parte de processo de seleção e formação,
a toda a parte de comunicação do Novo, a parte de como o Novo consegue chegar nas pessoas, a parte de gestão do partido. Então tudo isso vai sendo aprimorado, né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai errando, vai aprendendo e vai melhorando. O Luciano está perguntando aqui, ó, qual é a data limite para se inscrever no processo? Então deixa eu confirmar, mas eu acho que é dia 21 de dezembro desse ano. Deixa eu confirmar aqui, só para não correr o risco de dar uma informação. Desculpa, as inscrições para o processo serão encerradas no dia 15 de dezembro de 2021. Então, dia 15 de dezembro é a data final para você se inscrever no processo de seleção e informação. Então, você vai fazer o cadastro, fazer o teste de perfil e o vídeo, até dia 15 de dezembro desse ano. Aí depois, passando dessa etapa, vai ficar para 2022 ainda a parte do curso de formação. Então, precisa ser com uma relativa antecedência, lembrando que as eleições provavelmente vão ser só em outubro de 2022, mas o processo ele precisa ter uma data final que permita a realização do curso de formação. O Rafael está perguntando aqui, ó, como o partido ainda é novo, muitos não conhecem. Durante as eleições, os votos de quem conhece e apoia o Novo não acabam sendo diluídos entre os candidatos? Não seria um caso de menos é mais para concentrarmos os votos em alguns candidatos? Rafael, excelente pergunta. E é o seguinte, então vamos falar um pouquinho como é que funcionam as eleições para o legislativo, então de deputados, né, que são as chamadas eleições proporcionais. Então as eleições proporcionais, quando a gente vota, né, a gente vai lá e vota num candidato, tá? Então, no caso do Novo, é 30 mil e alguma coisa. Só que o voto, primeiro, ele é computado para o partido e depois para o candidato. O que significa isso? Então, existe uma coisa chamada quociente eleitoral, tá? O quociente eleitoral é o número de votos que dá a um partido o direito de ter um representante. Então, aqui, eu não vou saber o número exato, mas em 2018, para eleger um deputado federal pelo Paraná, o quociente eleitoral foi algo em torno de 195 mil votos. Tá? Então, o que significa isso? Então, vão pegar todos os votos para deputado federal e vão contar. Então, digamos que o Novo tenha tido, 400 mil votos. Então, se o quociente eleitoral é de 194, 195, então com 400 mil votos, o Novo adquiriu o direito de preencher 2 cadeiras na Câmara Federal, ou seja, elegeu 2 deputados federais. Quem serão esses deputados? São aqueles que obtiveram mais votos dentro da chapa do partido, desde que tenham atingido um mínimo de 10% do quociente eleitoral. Então, lembre, se o quociente eleitoral ele foi de 195 mil votos, então eu preciso que o candidato tenha tido no mínimo 19.500 votos, tá? Porque o que acontecia antes? Você pegava um candidato aí, uma celebridade, um Big Brother, um esportista famoso, o cara fazia 1 milhão de votos e levava muitos candidatos com pouca votação junto com ele. Hoje, eles minimizaram isso, estabelecendo esse mínimo de 10%. Né? Então, com relação a essa questão, por que não é bom focar em poucos candidatos? Porque, assim, ninguém, ou quase ninguém, se elege sozinho. É muito difícil alguém sozinho conseguir atingir o quociente eleitoral. Então, aqui no Paraná, em 2018, nós elegemos 30 federais. Desses 30, apenas 3 atingiram sozinho o quociente eleitoral, ou seja, tiveram 194, 195 mil votos ou mais. Então, dos 30, apenas 3. Os outros se elegeram com o voto da legenda. Por isso que é importante a gente ter uma chapa com o maior número possível. Então, a nossa chapa de deputados federais pode ter até 45 nomes. Então, a nossa meta é que nós tenhamos essa chapa de 45 nomes. Ah, mas a gente só vai eleger 2? Sim. É um processo. A eleição é um processo de seleção. Nem todo mundo se elege. Né? O que é importante também? Muitos de vocês que estão assistindo aqui e que pretendem
ser candidatos, talvez a vereador em 2024, estão querendo, eu sugiro que entrem nesse processo agora, já comecem a fazer campanha. Tá? Então, aqui em Curitiba, as nossas duas vereadoras que foram eleitas, a Amália e a Indiara, elas foram candidatas em 2018. Então, elas obtiveram boas votações, fizeram campanhas extremamente competitivas, e elas não, e principalmente a Indiara, que teve, acho que, se não me engano, 31 mil votos, ela não foi eleita porque o Novo não obteve votos de legenda, não conseguiu atingir o quociente eleitoral. Sabe quantos candidatos o Novo teve na chapa para deputado federal em 2018? 16. Então, a gente poderia ter uma chapa com 45 e só tivemos 16. Se a gente tivesse mais 10 candidatos com boas votações, a gente teria feito um deputado federal aqui no Paraná. Então, é claro que a gente quer qualidade, né? Só que a gente precisa também de quantidade. Então, se a gente puder juntar as duas coisas, se a gente puder ter uma chapa com o maior número possível de candidatos capacitados, aí é o melhor dos mundos. A gente vai ter quantidade e qualidade. E aí é certeza da gente conseguir sucesso nas eleições. O Massa está perguntando aqui, o curso de formação será classificatório, caso haja necessidade em função da cota de 30%? Sim, então, como eu falei, vai ser feito um ranking, né? Então, o comitê de avaliação ele vai classificar os candidatos e aí os vários diretórios estaduais vão, se houver a necessidade de cortar, então eles vão ter um critério que permita fazer esse corte caso seja necessário. Espero que não, né? Para animar, quantos inscritos já temos? Massa, não sei ainda, né? Justamente hoje está sendo lançado aí a plataforma que o pessoal dos diretórios estaduais vão ter acesso para justamente fazer a gestão aí dos candidatos. E eu já vi, se não me engano, alguém tinha falado, mas eu vou chutar um número aqui, correndo um grande risco de errar, mas eu acredito que aqui no Paraná a gente tenha já 20 inscritos, alguma coisa assim, por aí, mas deve ter mais, já estou chutando baixo. Soraya está perguntando, importante que quem tem interesse em se inscrever já começar a fazer o trabalho desde já. Perfeito, Soraya, exatamente isso. Já. E assim, aqui no Brasil a gente tem a campanha oficial, que é aquela campanha que você pode falar, olha, eu sou candidato, o meu número é tal. Então isso aí é só depois das convenções partidárias e depois do registro das candidaturas. Isso vai acontecer só final de julho, começo de agosto do ano que vem. Só que assim, já comece a ficar relevante. Campanha começa desde agora, a pré-campanha, né? Então você tem que se tornar relevante, as pessoas têm que começar a perceber. Quando chegar na época da campanha, fala, poxa, eu lembro que aquela pessoa lá, aquele meu amigo, minha amiga, meu parente lá, meu conhecido, ele já está desde do ano passado fazendo essa divulgação. Então é importante fazer essa pré-campanha desde já. Então, defenda suas bandeiras, se coloque, fale do Novo, se você realmente acredita no Novo, faça apresentações do Novo. Uma coisa muito importante, lá no site do Novo, tem a apresentação do Novo. Então, tá lá, qualquer um pode acessar, tem lá as telas, né, os slides lá, você pode acessar, faça a apresentação do Novo, junte aí 5, 6, 10 pessoas. Hoje em dia, a gente está fazendo tudo por Zoom, por Google Meet e tal, tudo por videoconferência, faça essa apresentação para 5 pessoas, olha, eu vou apresentar um Novo para vocês, fala lá durante 30 minutos, fala, e eu resolvi sair candidato, me inscrevi no processo seletivo, então começa a criar essa rede de apoio, né? É óbvio que em alguns momentos as pessoas, vai ter gente, ele só está interessado na roubalheira, ele quer se eleger para fazer. Isso é normal, gente. Isso aí eu já ouvi, eu que nunca fui candidato, quando eu me filiei ao Novo, já algumas pessoas assim conheceram, o cara quer entrar na política para ter algum tipo de vantagem. Então, não se deixa bater com esse tipo de comentário, tá? Eu acho que é esse tipo de comentário que afastou pessoas excelentes, que são vocês que estão assistindo aqui, as pessoas que já foram candidatas, isso nos afastou durante muito tempo da política, e é isso que a gente precisa reverter. Então, a gente precisa
ter a coragem de encarar esses obstáculos, de saber responder esses comentários. Não, você tem algum interesse em ser filiado ao Novo? Você tem algum interesse? Eu falei, eu tenho interesse em melhorar a minha vida, melhorar a vida dos meus filhos. Então, assim, é legítimo isso, e é por isso que a gente está na política. A gente quer melhorar a nossa vida, né? Só que para isso precisa melhorar a vida de todo mundo. Então, excelente. Pô, que é um projeto melhor do que esse, que vai melhorar a vida de todo mundo, inclusive a nossa. Então, assim, a gente não pode ter vergonha de defender aquilo que a gente acredita, né? E eu, e várias pessoas, e milhares de pessoas, achamos que o Novo é esse projeto que vai fazer a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente acredita. Pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta, não está aparecendo nada para mim, por enquanto. Já são 8 horas, então já estamos mais ou menos aqui no horário previsto. Quero agradecer a participação de vocês, novamente agradecer a Viviane, que me ajudou na parte técnica aí, pessoal dos diretórios, dos núcleos que tem ajudado aí todo dia, os filiados que fazem parte de grupos de discussão, de conselhos temáticos aí. Então, muito obrigado. Vocês que estão conhecendo o Novo agora, que ainda não são filiados, bem-vindos. Se vocês quiserem se filiar, muito legal. E estamos aí à disposição. As redes do Novo, as redes sociais estão à disposição também. Tem o e-mail do diretório aqui, é o pr@novo.org.br. Podem mandar e-mail para lá, caso tenha alguma dúvida. E estamos sempre à disposição. Última pergunta que chegou agora, do Hamilton, né? Como irá funcionar a convenção do partido e a aprovação dos candidatos? Bom, convenção partidária é justamente para isso, para a gente aprovar a chapa de candidatos. Então, o que vai chegar? A gente vai pegar lá para julho do ano que vem, já com os nomes aprovados no processo de seleção e formação. Então, que eu espero que a gente tenha 45, que a gente tenha as mulheres que a gente precisa também. A gente vai apresentar esses nomes em convenção, e aí a gente vai, se faz uma chamada, e os filiados, né, que são os convencionais, vão aprovar essa chapa. Então, é assim que funciona. Né? Ou não aprovar, eventualmente. Você pode ter um nome e falar, olha, não quero aprovar essa pessoa por isso. Então, obviamente, precisa ter motivos consistentes, é dado o direito de defesa da pessoa, e aí, uma vez aprovado, essas pessoas, então, elas podem fazer o registro das suas candidaturas. E aí é campanha, aí é aquela loucura lá que a gente já conhece. Pessoal, de novo, muito obrigado e conto com vocês para a gente ter chapas competitivas e para a gente fazer um papel bonito aí nas eleições de 2022. Então, um grande abraço e contem com a gente. Tchau, tchau, obrigado.